Mais um programa BioWoman no ar. O programa BioWoman, vocês já sabem, aborda tudo relacionado ao universo feminino, aqui na RS Play, canal 524 da Claro. Hoje nós vamos falar sobre ética, negócios, empreendedorismo e prosperidade. A convidada de hoje é Ana Tércia Lopes Rodrigues e ela que vai falar conosco sobre esses assuntos. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Melissa. É um prazer estar aqui. Eu estava ansiosa porque eu venho acompanhando esse teu programa e todo o sucesso, né, que a BioWoman vem promovendo aí dentro do universo feminino. E te confesso que eu estava ansiosa para ser convidada, né, para vir aqui conversar um pouquinho contigo, com a tua audiência. Então, é um Já prazer. tinha tentado te trazer, né, num outro momento, mas a agenda sempre lotada, graças a Deus, né? 2025. Muitos negócios sempre. E é um prazer te receber aqui, Ana. Realmente eu tenho certeza que tu vai agregar muito conteúdo para todos que nos assistem e principalmente para as mulheres. Porque tu tem uma trajetória aí incrível, uma trajetória vitoriosa, uma trajetória que inspira mulheres. E é por isso que tu é nossa convidada especial, além de ser minha amiga do coração, é claro, né? Ai, obrigada, Melissa. Também eu fico muito feliz de ver as amigas, as alunas, as mentoradas, as pessoas, né, progredindo, principalmente o universo feminino, porque nós sabemos o quanto é desafiador, né, a nossa régua. A régua que nos mede é sempre uma régua diferente. O nosso ponto de partida, ele nunca é o mesmo. Então, isso tudo nos coloca com desafios maiores, mas que também nos fortalecem, que também nos deixam mais resilientes, né? Mas a gente não quer... Coisas que as mulheres conseguem. Exatamente. Mas a gente também não quer que esse caminho seja mais tão sofrido, principalmente para as novas gerações, né? Nós fomos muitas desbravadoras, as primeiras, as pioneiras, e a partir de agora acho que nós não precisamos sofrer. Perfeito. Nós não queremos que as nossas filhas, né, que as novas gerações sofram tanto para conquistar esses espaços, né, que muitas vezes foram tão difíceis para nós de chegar neles, né, até por muitas vezes não ter, né, exemplos, né, de mulheres com uma formação mais elevada dentro da família, né, ou mesmo a família como um todo, né, de origem humilde. Então isso tudo sempre nos coloca num lugar de crença limitante que às vezes torna mais difícil escalar. Mas aquela crença aqui que tem que ser tudo com muito esforço, né? Exatamente. Não precisa ser assim. Vamos tentar fazer com que as pessoas entendam que hoje, né, a gente pode se apoiar umas nas outras, o que também historicamente não acontecia, né? Sabemos que sororidade para empreender é o lema do nosso grupo, né, do grupo BioWoman, e é isso que a gente faz na prática aqui. Ana, tu como contadora, consultora, professora universitária, fala um pouco pra gente da tua trajetória, do teu currículo, da tua carreira, para inspirar outras mulheres aí saberem que a gente pode. Perfeito, Melissa. Bom, eu estou num momento bem especial esse ano de 2026, porque é o ano em que eu estou completando meus 35 anos de carreira. Olha! Então, assim, quando a gente começa na profissão, eu na contabilidade, tu lá na educação física, a gente, né, os primeiros passos parece uma coisa extremamente difícil. A gente vê pessoas os nossos professores que iam nas aulas e diziam, eu tenho 10, 20, 30 anos de profissão, e a gente olhava aquilo, parecia uma coisa inatingível. E aí, de repente, eu me dou conta, né, que assim, como num estalar de dedos, eu estou nos meus 35 anos de carreira, e eu acho que é um momento bem marcante, até porque ele vem acompanhado aí de algumas transições, né, de algumas mudanças. Então, quem eu sou, né, além da formação, tenho a formação em ciências contábeis, tenho mestrado em administração e negócios, atuo com consultoria, mentoria, treinamento e capacitação, quase que concomitantemente com a minha atividade. Quando eu comecei a carreira profissional, 2 anos depois eu já estava em sala de aula. Então, são 32 anos de docência no ensino superior, que eu sempre levei concomitante com uma atividade profissional executiva. Então, isso sempre, essa rotina de trabalho pesado, de trabalhar durante o dia numa empresa, à noite ir para a universidade dar aula, foi algo que foi uma realidade para mim durante muito tempo. Depois, resolvi me dedicar só à área acadêmica,
E aí, nesse meio tempo, surgiu essa necessidade também de expandir isso para trabalhos de consultoria, né? No início, de uma forma assim, muito incipiente, e hoje já como uma realidade bem presente na minha rotina, né? Sou sócia de uma consultoria da Select, com mais 3 mulheres, somos 4 mulheres sócias, né? E a gente trabalha muito forte na questão da governança corporativa, da sustentabilidade. Eu, particularmente, com o tema da ética nos negócios, que é uma das abordagens que a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui. E eu acho que eu queria só destacar um ponto que para mim foi muito marcante na minha carreira, que foi ter sido a primeira mulher presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Então, tive a honra de participar da tua posse. Exatamente. Maravilhosa. Isso aí. Então, assim, naquela época o Conselho estava com 70 anos de fundação, né? Então, em 70 anos não tinha tido ainda uma mulher na presidência. Isso é quebrar um paradigma, né? Exatamente. Isso é fazer mudança na história. Mas mais do que isso, Melissa, o que eu acho mais importante, porque a gente gosta muito de dizer, eu sou a primeira, eu fui a primeira e tal, eu acho que é não ser a única. E aí, certeza. Depois desse período, tu vê assim, em 8 anos, depois que eu fui a primeira presidente, nós já temos outra mulher na presidência. Então, isso abriu os caminhos. Isso me dá uma satisfação, porque assim, isso é deixar legados. Eu acho que não basta a gente abrir o espaço, a gente tem que abrir a porta e não deixar mais que aquela porta se feche depois que a gente passa por elas, né? Então, acho que isso é também uma missão que nós, mulheres que somos protagonistas, né? Você com a oportunidade de ter esse programa e trazer mulheres. Então, quando você convida uma mulher para vir aqui, você está nos empoderando. A ideia é dar voz às mulheres, né? Perfeito. Então, eu vibro muito, né, com esse momento, e eu penso que esse é uma consciência que nós precisamos entre mulheres expandir cada vez mais, né? Porque toda a cultura que nos cerca, ela diz que as mulheres competem entre si, que uma mulher não ajuda a outra, né? Que as mulheres são as principais algozes umas das outras, e nós estamos criando hoje uma consciência, um entendimento, e é na prática, não é fácil, né? Nós ainda carregamos muito dessas crenças limitantes que foram incutidas, né? De que eu estou com outra mulher, eu estou diante de uma adversária, de uma concorrente. Quando a gente percebe que somente quando muitas mulheres estiverem ocupando esses espaços, se ajudando e se fortalecendo, é que nós vamos realmente conseguir romper, né, eliminar alguns traumas, algumas barreiras, né? Se nós entendermos isso, eu penso que assim, nós temos um futuro magnífico, até mesmo com relação a esse problema da violência que a gente vem acompanhando, né, que tem sido algo assim tão impactante todo dia. Em quantidades absurdas, né? Então, tudo isso faz parte desse processo. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando de trazer a mulher para um lugar de comando da sua identidade, da sua vida, da sua família, e não ser uma dependente que não vai poder ter voz, porque depende financeiramente, depende patrimonialmente de outras pessoas. E muitas vezes as mulheres, elas vão para o mundo do empreendedorismo justamente para conseguir conciliar com a família, com os filhos, com a rotina do dia a dia, porque daí tem mais liberdade de horário e consegue ter a sua renda empreendendo e conciliar os cuidados com a família também. Exatamente. Então isso é bem importante. Ana, vamos falar um pouquinho de ética nos negócios. Sim. É algo meio aí complexo, algo meio polêmico, né? O que tu, na tua visão, com todo o teu know-how, o que tu pode trazer para a gente a respeito disso? Bem, a minha familiaridade com esse tema da ética, Melissa, ela vem lá do início da minha carreira docente. Quando eu comecei a dar aula na universidade, a primeira disciplina que me convidaram para trabalhar era a disciplina de ética profissional, legislação e ética profissional. Todas as profissões, na tua área da educação física, todas as profissões têm seu código de ética, têm as suas legislações, né? E lá em 93, isso passou a ser obrigatório no curso de Ciências Contábeis. E como na época eu já trabalhava, eu era fiscal do Conselho Regional de Contabilidade, eu já fazia palestras sobre esse tema, então uma faculdade aqui de Porto Alegre me convidou para ministrar essa disciplina, e em seguida já veio outro convite, então teve uma época que eu dava aula em 3 faculdades.
né? Trabalhava durante o dia, na segunda dava aula numa faculdade, na sexta em outra, era uma loucura, assim, a dinâmica. E isso me fez ler muito e estudar e principalmente pegar aquela abordagem que fosse realmente motivadora para os alunos, porque tu imagina um aluno de ciências contábeis, não é trabalhar ética com um aluno de filosofia, trabalhar ética com um aluno de ciências contábeis que foi para a faculdade para aprender a fazer balanço, realmente a trabalhar com dados, né? E aí, de repente, ele tinha, numa sexta-feira à noite, uma disciplina de ética. Então, isso me fez desenvolver muita habilidade para trabalhar com esse tema. Acabei me apaixonando, tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre o tema da ética nos negócios, né, que acabou depois sendo publicado um livro que pela Fundação Nacional de Empresas de Seguro, porque minha pesquisa foi na área de seguradoras. Mas para responder... Eu precisaria de um programa inteiro para falar sobre a trajetória da Ana Tércia. Só para falar sobre o currículo, o que fez, o que não fez, os livros, né? Muita coisa. Ai, graças a Deus, porque assim, eu sou muito acelerada, né, Melissa? Então, assim, a impressão que eu tenho é que eu já vivi, assim, 3 vidas em uma. Porque sempre fazendo muitas coisas, mas sempre vibrando muito com as coisas que eu faço. Né? E aí a questão da ética, quando eu tive que defender a minha dissertação de mestrado, antes de entrar no mestrado, eu tive que defender o projeto para eles me aceitarem. E quando eu botei o tema da ética empresarial, eu fui marretada assim no processo seletivo. Não acharam que não casava. Como assim ética nos negócios? Não tem como combinar essas duas coisas. Negócio é lucro. Ética é um conceito que pressupõe que a pessoa vai abrir mão, né, de ganhos. É como se a ética fosse contrária à ambição. Quando, na verdade, não é isso. Né? Ética não é contrária à ambição. A ética são pressupostos, são travas que você estabelece, limites que você estabelece do que você não quer ultrapassar para ter o sucesso. Né? E, então, trabalhando esse tema, então eu fui rejeitada na primeira prova de seleção para o mestrado. No ano seguinte, eu fui de novo com o mesmo tema, fortaleci meus argumentos e aí fui aceita e acabei fazendo todo o mestrado e defendendo esse tema na dissertação. E por toda essa história de, ao longo de todo esse período, trabalhar com esse tema dentro da contabilidade, porque aí tu vê que assim, hoje, como as coisas fazem sentido. Para mim, falar de ética para um aluno de contábeis, não adiantava eu vir com os conceitos lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant e todos os filósofos antigos, os contemporâneos, porque é muita teoria. Né? E o próprio Aristóteles fala que a ética se faz sentir na prática, no agir, não é no discurso, né? É na prática. E aí eu comecei a trazer para os alunos as fraudes, né? As grandes fraudes, os grandes problemas, as crises corporativas, como essas crises aconteciam, os motivadores dessas crises e os antídotos. Né? E aí as coisas começavam a fazer sentido, porque, né, todo mundo quer saber, né, digamos, aquele lado oculto das coisas que acontecem. E aí eu fui buscar lá caso Enron, que hoje nem precisa ir tão longe, não precisa ir lá nos Estados Unidos. Nós temos hoje aqui o caso Banco Master, todo mundo está acompanhando. Né? Se tu entrar no site, eu dei uma palestra esses dias que eu levei todas as premissas de compliance, de ética de uma empresa, né, os conceitos, mostrei e tal, e aí depois no final eu perguntei pro pessoal, vocês sabem de qual empresa se refere esse conceito? Sim. Aí quando o pessoal olhou, ninguém sabia, eu disse, isso é do Banco Master. Então assim, ó, perfeito na teoria, na prática, sim, um absurdo de coisas que foram praticadas, que o compliance não viu, que a auditoria não viu, enfim, que lesou muitas pessoas, muita gente lesada, muitos fundos que foram investidos ali que não vão conseguir reaver o seu dinheiro. Então, quando eu abordo a ética na prática, é essa ética que coloca limites, né? E que isso está muito a empresa, a instituição ter o seu código de conduta, ter a sua estrutura é extremamente importante. Mas são as pessoas que agem, que praticam. Não basta ter aquela plaquinha lá, missão, visão e valores, né? Não. Tem que acontecer na prática. E tu tem que selecionar as pessoas e preparar as pessoas para que elas enfrentem essas situações de crise. Então, elas já têm que saber quais são os valores que elas não podem ultrapassar, quais são os limites que eu não posso ultrapassar. Isso é uma ética
prática, uma ética para o dia a dia, né, que a gente pode utilizar. Então, a minha grande pegada agora de projetos para esse ano de 2026 é intensificar isso, mas da seguinte forma, né, hoje qual é o grande gargalo das empresas, né, e se a gente falar com qualquer empresário, você como empresária sabe disso, a gente já conversou várias vezes sobre isso, qualquer empresário hoje que a gente converse, ele vai reclamar existe um apagão de talentos, é difícil selecionar pessoas para o mercado para trabalhar, reter esses talentos dentro das empresas, porque as gerações hoje que estão chegando estão muito, né, instáveis, não querem ficar muito tempo. Então, esse pipocar de pessoas, isso gera um problema de internalização dos valores das empresas, né? Então, hoje o grande problema que as empresas têm é o seguinte, elas contratam as pessoas por competência e demitem por comportamento. E aí, nesse intervalo entre o período da contratação e a demissão, existe ali um vácuo que é justamente onde essa pessoa, muitas vezes, ou ela já vem com um problema de caráter, que ela chega dentro da empresa e acaba praticando aquilo que ela, né, já tem aquela distorção de caráter, ou ela vai pegar vícios que são do próprio ambiente empresarial, que já é viciado, às vezes com práticas de corrupção, de propina, de caixa 2, de uma série de sonegação, de uma série de coisas que acabam trazendo como se fosse uma normalidade. Então, tanto os valores morais individuais precisam ser fortalecidos, né? Isso dentro já do ambiente familiar vai se constituindo, né, essa musculatura para que as pessoas tenham o seu caráter e saibam que limites não ultrapassar. E dentro das empresas é trabalho estratégico. Sim, a empresa tem que dar treinamento, full time, mas controle. Principalmente exemplo, Melissa. E é isso que muitas vezes está faltando. Né? Tem empresário que chama a consultoria e diz assim, eu quero que vocês preparem aqui para mim um código de ética, eu quero que vocês preparem aqui um programa de governança, porque eu tenho que participar agora de um projeto, a empresa vai passar por uma fusão, uma aquisição, e eu preciso estar com esses produtos, com essa questão toda alinhada. Mas ele quer aquilo só porque ele quer fazer um negócio. Sim. E ele quer mostrar para o mercado que a empresa dele está dentro das melhores práticas, mas ele não vivencia aquilo, né? Tem um treinamento lá da ética, do compliance, ele dá um oizinho para todo mundo, isso não é comigo, isso é para vocês. Então, quando não tem o exemplo, quando não tem a internalização desses valores, realmente fica um campo fértil para os problemas, né? E eles acontecem, né? A crise, ela nunca é algo que ocorre por acaso, é sempre consequência de vários atos que foram sendo negligenciados ao longo do tempo. Então, eu penso que existe hoje um ambiente propício para que se trabalhe isso, né, dentro das empresas, independente do tamanho que elas tenham, mas para que as empresas passem a diminuir o risco do seu negócio, que vira um custo e que às vezes é impagável. Né? Tem custos que eles não se revertem. É diferente, Melissa, de um problema tributário que tu vai lá para uma negociação, parcela, tal, e se não for algo grave, criminoso, né, tem solução. Tem outros problemas quando é fraude, quando é coisas mais graves, assédios, coisas que levam para um nível, né, até de criminal. Sim. Muitas vezes é o fim, né, da empresa por falta de uma reputação. Então, e aí, como a gente vai falar também de prosperidade, como é que prospera uma empresa que não internaliza valores, que não tem um propósito claro, né? Então, a prosperidade, ela não é um produto que tu compra na prateleira. Ela é uma construção, né, de combinação de vários fatores que vão levar um projeto, um negócio ou até uma pessoa a ser próspera, né? Eu não consigo visualizar prosperidade dissociada de fundamentos, de princípios e de valores. Se tu pegar a própria Bíblia é cheia de exemplos, né, daqueles personagens prósperos que foram pessoas que seguiram um código de valores, né, um código moral que estava alinhado às leis universais, né, que a gente não pode prescindir, né, dessas leis universais, porque elas realmente existem para nos alicerçar o terreno onde a gente pisa.
Perfeito, Ana. No mundo do empreendedorismo, eu gostaria que tu colocasse pra gente alguma dica, porque tu tem uma experiência muito grande na área da contabilidade, como professora universitária, né? E como consultora também. Para as mulheres que nos assistem, as nossas empreendedoras, o que tu pode dizer pra gente aí, como uma dica bem específica para empreender? Eu penso que o grande desafio, principalmente para as mulheres, é acreditar. Né? Quando a gente pensa, idealiza um negócio, um projeto, né? Algo que a gente realmente queira, acho que se a gente falar aí com 80% das empreendedoras, nós vamos perceber que sempre houve ali um medo, né? Um temor de que aquilo pudesse não dar certo. E esse medo, ele é uma vibração que ele não combina com a prosperidade, né? A prosperidade, antes dela acontecer no campo físico, né? Prático das coisas, ela acontece no campo energético. Então, quando a gente quer alguma coisa, nós temos que vibrar na energia daquilo que a gente quer, como se nós já estivéssemos lá. A gente tem que usar aquela técnica da visualização, né, de tentar pensar no negócio já acontecendo e começar a criar as condições para que aquilo aconteça. Né? Então, a minha dica é essa, né, que nós possamos idealizar e sonhar alto e sonhar grande com aquilo que faz sentido para nós, porque não adianta eu sonhar um sonho que não é meu. Lógico. Né? Alguém chegar e me dizer assim, eu tenho um projeto legal aqui, aí eu olho aquilo assim, não faz sentido para mim. Então, eu não vou conseguir, né, fazer com que aquele negócio prospere. Mas a gente ter a coragem de sonhar, né, e de visualizar, e de se colocar, de se projetar naquela ideia e naquele sonho que a gente pretende para a nossa vida. Né? Às vezes as coisas acontecem sem que a gente sequer sonhe. Né? Então, quando eu penso lá no meu início de carreira, jamais imaginei que um dia eu seria presidente do conselho da minha profissão. Mas à medida que eu fui andando, movimentando, né, caminhando, e fazendo, e estudando, e construindo, as coisas começaram... O sonho começou a se materializar sem que eu tivesse ainda me dado conta, né, que eu tinha aquela possibilidade. Né? Aí tu olha e tá, mas eu olhava uma galeria de presidentes e disse, gente, mas só tem homem aqui, nenhuma mulher chegou. Como é que eu vou sonhar com uma coisa que ninguém nunca fez, né? Mas à medida que tu vai andando, e tu vai andando, e tu vai te aliando com pessoas, e as pessoas vão te fortalecendo, porque nada é sozinho também, né, Melissa? Aquela ideia de que eu faço sozinha não existe, Mulher Maravilha não existe. Né? Existe sim as construções que a gente vai fazendo, ainda mais se a gente está num ambiente que é político, dependendo, né, do ambiente que a gente está, ou se tu tem uma sociedade com os teus sócios, ou com a tua família, mas sempre ter esses apoios, essas pessoas que te ajudam, né, nessa jornada. Então, eu percebo que quando a gente materializa, quando tu olha e diz assim, mas só um pouquinho, eu acho que eu dou conta desse negócio. Tu acompanha, tu vê como as pessoas fazem, tu começa a ter autoridade, conhecer, não dá para se meter a liderar um projeto, né, que tu não Ana? tem. A partir do momento que tu tem autoconfiança, que tu sabe dos teus valores, da tua capacidade, nada te abala. Porque desafios nós vamos ter diariamente em todos os aspectos da vida, em todos os setores da vida, né? Exatamente. Muito mais ainda numa empresa onde nós estamos trabalhando com colaboradores, com clientes, com pessoas, que é uma parte complicada da gestão, é a gestão de pessoas, né? Sim. Então é muito importante a gente ter essa firmeza, essa autoconfiança, saber que nós somos capazes e que se chegamos até onde chegamos é porque podemos ir além, né? Nunca estacionar, nunca ficar na zona de conforto. E eu sei que tu trouxe algo aí pra gente fazer uma dinâmica. Sim. Que a professora tinha que fazer uma atividade prática, né? A Melissa me pediu para, né, pensar numa mensagem, né, motivacional. E aí eu disse que eu gosto muito dessa caixinha, né, dos líderes inspiradores, que eu uso nas mentorias, eu uso às vezes em aula, em palestras que eu faço, né, que é sortear um card, né, para escolher uma mensagem para aquele momento, né? Então, Melissa, eu vou pedir para te escolher aqui. Olha, são muitas mensagens. Vamos colocar energia, então, já que tem que colocar energia. Inspirador, coloca energia aí. Vamos ver aí o que sai.
Então, vamos ler aqui a mensagem. Líderes inspiradores. Líderes Trabalha muito com o inspiradores. trabalho transformadores com a palavra, né? Porque eu acredito muito, né, que todos nós temos o poder de transformar a realidade, tanto a nossa como a de outras pessoas, né? Sempre que a gente atua, a nossa energia, ela influencia para a transformação, desde que a gente tenha essa intenção. Então, a mensagem que saiu aqui é de Albert Bandura e diz assim: confiar em si mesmo não garante o sucesso, mas não fazê-lo garante o fracasso. Repete, por favor. Confiar em si mesmo não garante o sucesso, mas não fazê-lo garante o fracasso. É que nós acabamos de falar exatamente, né? Exatamente. Por quê? Porque os líderes, qualquer mensagem que a gente tirasse aqui, ela ia se alinhar com o que a gente está falando. Porque as pessoas que lideram projetos, elas usam premissas e a questão que eu te falo das leis universais, né? Então, o que é lei universal? Causa e efeito. A gente tem que saber que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Claro. Isso na contabilidade a gente chama lá de método das partidas dobradas, né? É o débito e o crédito. Para todo débito tem um crédito correspondente. Se tu não fizer o lançamento dentro dessa lei universal, tu não fecha um balanço. E isso vale para qualquer situação, né? E aqui, ainda continuando aqui na reflexão, diz assim, ó, quando nos percebemos em uma condição inferior, podemos colocar inconscientemente travas e limites para a obtenção dos nossos objetivos. Nós nos tornamos frágeis e, consequentemente, nos isentamos de agir, geralmente usando desculpas. Não me importa, não me agrada, não quero isso, ou não me interessa. Isso é autossabotagem. Quais são os entraves que você tem usado que o impedem de realizar as suas metas? Faz muito sentido, né? Muito bom mesmo. Bom, eu não esperava menos, eu tinha certeza que esse programa ia ser uma aula, só que foi uma aula de aula. Foi um programa maravilhoso, quero te agradecer, nós estamos chegando ao final do programa. Olha, muito conteúdo, alto astral, uma energia maravilhosa, dicas incríveis para as empreendedoras. E obrigada, Ana, por compartilhar conosco o teu conteúdo, o teu conhecimento e a tua alegria de viver, que a gente sabe que existe e é muita. Espero que seja cada vez mais e muita prosperidade. Amém. Para nós, Melissa, obrigada. Tenho bons projetos para esse ano. Então, aí, as empreendedoras que estiverem assistindo, que quiserem contratar uma palestra para os seus colaboradores ou nos seus eventos, né, uma mentoria, um trabalho de consultoria, seja um planejamento estratégico, um trabalho de governança, de sustentabilidade, por favor, nos procurem, né, porque a gente pode potencializar muita coisa, né, principalmente esse espírito de coletividade que está faltando muito, porque hoje muita gente trabalhando em home office, as equipes estão muito desconectadas, então quero deixar aqui também essa divulgação aí do meu trabalho, né, além das minhas aulas na universidade, vou investir pesado em treinamento, capacitação, consultoria e mentoria para muito empreendedores. Bom. Isso faz toda a diferença, tenho certeza absoluta. Quero agradecer então aos meus apoiadores, a Maison Berrino, a doutora Bruna Ruas Irala e a Clínica Cutis. Um beijo e até o próximo programa BioWoman.